Dizem que quebrar espelho traz azar, mas eu não imaginava que fosse tanto. Se você quebrar algum espelho, é melhor não comprar outro. Meu nome é Sônia e hoje eu tenho 52 anos. Eu moro em São Bernardo do Campo, em São Paulo, desde que nasci. Minha vida sempre foi a de uma mulher brasileira raiz, que precisou batalhar muito para ter o mínimo de dignidade. Logo que me formei no ensino médio, eu percebi a necessidade de trabalhar com algo que me desse um retorno financeiro rápido. Na época, eu não podia fazer uma faculdade e decidi seguir os passos da minha mãe. Aprendi com ela como ser uma corretora de imóveis. Ela me ensinou sobre o mercado e com 18 anos eu comecei a acompanhá-la nas visitas de locações e vendas. Aprendi tudo e em 6 meses eu já estava trabalhando. No início foi difícil, mas depois valeu muito a pena, porque eu consegui minha independência financeira e aos 26 anos eu estava comprando o meu apartamento em um bairro que já foi muito elitizado em minha cidade. Hoje nem tanto, mas ainda é um bom bairro. Não me casei, não tive filhos, mas ajudei minha mãe em sua velhice, até Deus a levar. E foi nessa época, há pouco mais de 5 anos atrás, que eu vivi um pesadelo. Eu tinha acabado de entrar na universidade. Eu estava realizando um sonho de juventude de cursar administração. Eu estava com 47 anos, tinha acabado de enterrar minha mãe e decidi que agora eu iria cuidar de mim. A faculdade era de um custo elevado. Por isso eu economizava em tudo que eu podia e me permitia sair 2 ou 3 vezes no mês. Era uma sexta-feira e depois de um dia de muito trabalho, eu cheguei em casa toda animada, tinha feito 2 vendas de imóveis em um único dia. Era o final do meu primeiro semestre na faculdade e eu tinha combinado de sair para beber com as meninas da minha sala depois da prova. Eu estava conferindo minha roupa no espelho grande do corredor e na correria de não perder a hora, pois a prova era logo no primeiro horário, eu tropecei na caixa de sapato que estava no chão e eu caí em cima do espelho. Incrivelmente eu não me machuquei. O espelho trincou todo, mas não estraçalhou. Ele ficou como um vitral, todo quebradinho, mas sem se soltar. Eu gostava tanto daquele espelho. Mas eu não me lamentei, eu respirei e saí para a faculdade. Fiz a última prova do semestre, saí, bebi todas e ainda peguei um rapaz bem mais novo do que eu. Me senti tão viva naquela noite, mas o espelho quebrado mudaria tudo na minha vida. Dizem que quebrar um espelho traz azar, mas eu não imaginava que fosse tanto. No sábado, eu acordei tarde com uma dor de cabeça terrível devido à noitada do dia anterior. Eu me arrumei para ir ao mercado do bairro. Foi quando eu me lembrei do espelho. Eu precisava comprar outro. Eu decidi ir em uns brechós de móveis usados. Acharia um espelho em um preço bem melhor. Quando desci do meu apartamento, eu vi um espelho lindo, com moldura antiga e grande, do jeitinho que eu queria. Ele estava no lixo. Eu realmente achei que o universo estava conspirando a meu favor naquela semana. Eu peguei o espelho e ele estava perfeito. Eu não entendi por que ele estava no lixo. E sem pensar 2 vezes eu levei ele para casa. Eu limpei ele e coloquei ele no corredor, no lugar do antigo espelho que eu havia quebrado. Aquela noite, enquanto eu assistia um filme, eu ouvi um barulho estranho, meio oco. Parecia alguém batendo em uma estrutura de vidro ou acrílico. Mas não era na minha janela, porque eu morava no 5º andar. Pensei que poderia ser o vizinho de cima fazendo alguma coisa, sei lá. Apenas ignorei e adormeci vendo o filme. E por volta das 4 da manhã, eu acordei assustada porque o barulho estava muito alto. Estava dentro da minha casa. A TV ainda estava ligada, mas ela não abafava em nada aquele som. Era como se alguém estivesse batendo desesperadamente na minha janela para entrar ou para sair. Eu conferi todas as janelas, olhei através do olho mágico da porta, nada, não tinha ninguém. Mas o barulho estava lá, e até às 5h10 da manhã eu ouvi aquele maldito barulho.
Eu aproveitei o domingo para dormir, mas achei que pudesse ser algum efeito colateral dos hormônios que estava me tomando por causa da menopausa, e eu pensei em marcar uma consulta aquela semana para relatar o ocorrido. Eu não saí no domingo, eu fiquei dentro de casa, eu estava esgotada. Todas as vezes que eu passava pelo corredor e me olhava no espelho, eu me sentia mais cansada. Pensei que eu deveria estar com alguma virose ou então era resultado das bebedeiras de sexta. Eu não tinha mais idade para isso. Na noite de domingo, eu não ouvi nenhum barulho. Eu fui dormir por volta das 10 da noite. Dessa vez no meu quarto, que dava para o corredor onde o espelho seminovo estava. E às 4 da madrugada, eu acordei de novo. O barulho estava lá, alto e de uma forma desesperadora. Dessa vez eu senti muito medo. Eu estava cansada, sem energia, como se eu estivesse sendo drenada. Eu suava muito e o barulho não parava. Permaneci no quarto por alguns minutos, mas decidi ir para a UPA. Eu devia estar muito doente e delirando. Eu me troquei e quando eu abri a porta do meu quarto, eu percebi que o barulho estava vindo do espelho. O tempo pareceu parar por um momento. O próprio espelho estava ali, me encarando. Alguma coisa estava tentando sair dele. As batidas eram altas e rápidas e às vezes era possível ver a película que reflete a nossa imagem estremecendo. Eu pensei que eu estava ficando louco e eu saí correndo e fui direto para a UPA. Saí andando fraca pela rua e quando eu consegui chegar na UPA foi um alívio tão grande que eu até vomitei na calçada. Eu senti como se algo me libertasse, me senti melhor imediatamente. Mas mesmo assim eu passei pelo médico plantonista. Eu relatei tudo para ele, da bebedeira de sexta-feira, minha reposição hormonal por conta da menopausa e o episódio do espelho. Ele disse que eu estava visivelmente desidratado e por isso eu estava tendo alucinações. Ele me colocou no soro e sugeriu que eu fosse ver minha médica. Já eram quase 8 da manhã quando eu saí da UPA. Eu liguei para o trabalho, falei que eu não estava bem e fui direto para o consultório da minha médica que me atendeu como emergência. Ela pediu exames, mas sugeriu que eu descansasse aquela semana. Me deu um atestado e falou que foi um semestre cheio. Talvez tudo isso fosse somente estresse. Eu cheguei em casa na hora do almoço e ao abrir a porta do meu apartamento, o ambiente estava denso. Eu podia sentir o ar pesado e a casa fria. As minhas plantas que ficavam na entrada, elas estavam murchas. Eu congelei ali na porta. Eu estava paralisada de medo, eu não queria mais entrar ali. Eu voltei para trás, tranquei a porta, sentei no corredor e liguei para minha chefe. Eu contei tudo para ela. Eu não conseguia parar de chorar, eu pensei que eu estava surtando. A minha chefe foi imediatamente até minha casa e quando eu ouvi o interfone do meu apartamento tocar lá do corredor, eu desci para abrir o portão para ela. Em lágrimas eu me lembro de falar: Suzana, eu tô doida. Eu não consigo entrar na minha casa por achar que tem alguma coisa presa no espelho. Me ajuda, por favor. Ela subiu comigo. Ela pegou a chave da minha mão e abriu a porta. Eu percebi que ela hesitou por um instante. Suzana frequentava terreiro de quimbanda há muitos anos. Ela foi criada no meio, fazia vários trabalhos e contava muita coisa pra gente no trabalho. Suzana olhou pra mim e disse: Você não tá ficando doida não, Sônia. Tem uma entidade aqui na sua casa. Suzana entrou cheia de coragem, cantando uma música em uma língua que eu não conheço. Eu não entendi nenhuma palavra, mas eu segui ela. O apartamento estava gelado, escuro e o ar estava difícil de respirar. A Suzana, ela foi até o espelho, ela se curvou e pediu autorização para tocar nele. Continuou cantando uma música estranha, pegou o espelho e saiu com ele do apartamento sem parar de cantar e sem falar nada comigo também. Eu fui atrás e vi quando ela colocou o espelho no lixo. Ela voltou e me disse: Não entra no apartamento ainda, me espera aqui. Eu fiquei na rua aguardando e meia hora depois ela voltou com vários ramos de planta, sal grosso e o seu marido Márcio, que segundo ela era um médium de incorporação. Quando nós entramos no apartamento, ele já estava como sempre foi. A temperatura estava normal, claro e com um ar normal. Eles entraram sem me explicar nada, jogando sal, batendo os ramos em alguns cantos e cantando. Quando eles terminaram, Suzana olhou para mim e disse: Sônia, espelhos são portais e algumas entidades transitam por eles.
Espelhos podem ser prisões também, e com toda certeza uma entidade poderosa estava presa naquele espelho. Ela provavelmente estava drenando a sua energia para se libertar. As suas plantas murcharam porque elas foram drenadas também. Essas entidades drenam tudo que tem vida para quebrar o encantamento e se libertar. Márcio, o marido da Suzana, me receitou uns banhos com flores e chás, e que tirasse todos os espelhos da casa por pelo menos 90 dias sem quebrá-los. Eu só tinha o espelho do banheiro. Eu mesmo tirei naquele dia e até hoje, 5 anos depois, eu nunca mais coloquei nenhum espelho na minha casa. Para sair, eu faço maquiagem pelo reflexo da tela do celular e sempre tiro uma foto para ver se a minha roupa tá bonita. Mas de espelhos, eu quero distância. Muito obrigado por assistir, e se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até o próximo!